Bem-vinda ao meu programa Trilhas com mais um episódio. Será que dá para dialogar com meu adolescente? Sou Juliana Flávia, educadora parental com ênfase em pais de adolescentes, e eu ajudo a você relacionar melhor com seu filho adolescente. E eu decidi fazer esse episódio de hoje porque diariamente eu escuto relatos de mães falando assim: não tem como mais conversar com meu adolescente não conversa mais comigo, meu adolescente não dialoga mais comigo. Eu pergunto e ele sequer me direciona uma palavra, ou se direciona é sim, não, E aí eu pensei, é hora de eu trazer algum elemento para essas mamães para poder ajudá-las nesse caminho do diálogo com seu filho adolescente. Agora, primeiro momento, eu preciso que vocês façam uma reflexão nessa pergunta que eu vou trazer para vocês. Durante toda a infância do seu adolescente, até a fase que ele está hoje, né? Porque eu não sei qual é a idade exatamente que ele está aí do seu filho, eu te pergunto o seguinte: você preocupou mais em corrigir, moldar, lapidar, consertar seu filho ou em relacionar? Vocês já pararam para pensar na palavra relacionar? Porque, gente, na maioria das vezes, a gente preocupa muito mais com esse educar dessa forma tradicional de que meu filho precisa ser consertado porque ele nasceu, né, um pau torto, ele não pode morrer torto, meu filho nasceu ruim, ele não pode morrer ruim. Então eu tenho que ficar o tempo todo corrigindo, consertando, para que ele se enquadre naquele quadradinho que eu entendi que é o filho tem que ser, do que um ser humano tem que ser. Até porque eu também preciso ganhar, né, a medalha de mãe do ano ou mãe do século, porque se ele não for igualzinho eu desenhei, como que eu vou receber essa medalha? Como que eu vou ficar mediante a minha expectativa não ter sido atendida? Como filho e aí como mãe. E aí o que que acontece, gente? A gente esquece de relacionar com o filho. E relacionar, gente, vem de um lugar de ter um interesse profundo do outro. É aquele interesse genuíno, não é aquele interesse de mãe de querer saber as coisinhas que estão acontecendo na vida do filho para ver se está consertando certo ou se está moldando certo. Não. É aquele interesse genuíno. O que meu filho gosta? O que meu filho está falando para mim? Deixa eu ver se eu estou enxergando ele sem as máscaras que eu coloco o tempo todo sobre ele. Isso é relacionar. E aqui, gente, eu não estou falando de um lugar que a maioria das pessoas interpretam, né? Com os ouvidos que têm, então interpreta assim, então é deixar ele ser e fazer o que quiser? Não, a gente tem que ser guiado pelos nossos valores, né? Pelo que achamos que é certo. E o filho tem que estar ali, de mãos dadas com a gente. Mas para isso, precisa do relacionar. E aí, quando o nosso filho é criança, ele pede por relacionar. Ele implora por relacionar.
Até porque ele não tem autonomia para buscar outros tipos de relacionamento. Eles praticamente se relacionam com quem nós relacionamos. Tem a escola, mas é a escola que nós escolhemos. Quantas crianças não se adaptam àquela escola, e eu falo por mim, pela minha experiência como mãe, meu filho ficou 6 anos numa escola sem ser característica dele. Mas eu não enxergava, porque para Juliana o melhor era aquela escola. Mas não era para o meu filho. Então a gente obriga até os nossos filhos a relacionar, como por esse exemplo, numa escola que às vezes não tem o perfil dele. Amigos nossos, que às vezes nem têm crianças da idade. Então a criança é assim, é o mundo dela. Ela entende, ela não tem como buscar, não, eu não vou para essa escola, eu quero ir para outra. Não, eu não quero ir nessa festa que só tem adolescente, eu sou uma criança, eu quero uma festa com criança. Não, a gente dá a mãozinha para a gente e vai. Porque eles são sedentos por relacionar, eles são sedentos por amor. Se eu fizer isso, minha mamãe e meu papai me amam, eles dão sorriso, eles me dão recompensa, eles são afetuosos comigo. Mas se eu mostro um pouquinho do que eu gostaria, aí vem castigo, aí vem punição, vem a correção, o moldar, o lapidar. E aí a criança, opa, assim não dá para ser amado. Assim eu não me relaciono. Então, deixa eu tentar agradar meus papais aqui, minhas mamães. Então, a gente criou a falsa ideia que nós estamos relacionando com os nossos filhos. Até porque achamos que relacionar é ter um diálogo, mas muitas vezes a gente não tem diálogo com os nossos filhos, desde a infância. A gente tem ordens, na maioria das vezes, sermões, palestrinhas. Faça isso, faça aquilo, por que que você não fez? E aí o filho, na infância, sedentos por amor, sedentos pelo olhar, sedentos pelo relacionar com os pais, atendem a tudo que nós falamos. E aí nós entendemos que estamos nos relacionando e entendemos que está tendo, né, uma comunicação, um diálogo. Mas diálogo, gente, é entre duas pessoas que se encontram no mesmo valor. E aí eu te pergunto, você olha para o seu filho com o mesmo valor de ser humano que ele é? Esse é o porém. Não enxergamos, até porque a gente sobe em cima para falar de cima para baixo. A gente até cospe na criança. Hoje nós estamos na luta aí, né? Para a gente poder abaixar na altura da criança e olhar no olho, porque isso dá a sensação, pelo menos, que a gente está olhando para ele de igual valor. Então, diálogo, gente, só existe quando tem duas pessoas se encontrando e se acham de igual valor. E um fala e o outro escuta. Depois um fala e o outro escuta. Você escuta o seu filho? Porque na maioria das vezes, gente, a gente não escuta os nossos filhos. Na maioria das vezes, a gente só fala e fala porque não aprendemos a ouvir. Não aprendemos a ouvir porque nós não fomos ouvidos. Sim, não precisa nem lembrar de fatos, mas eu te garanto, se você é uma pessoa que não sabe ouvir, você não foi ouvida. Se você é uma pessoa que tende a falar muito, você é uma pessoa que também só escutou muitas falas na sua infância, na sua adolescência, provavelmente muitas ordens.
E aí esse é o padrão seu cerebral de que é assim que devo me comunicar, falando. Então, gente, a primeira coisa que nós temos que pensar é nisso. Eu vou repetir para que não tenha eh, erro nisso. A gente precisa nos relacionar para ter diálogo. E para ter diálogo, a gente tem que ter uma noção do outro que ele tem o mesmo valor que você. E para dialogar, um precisa ouvir e o outro falar, um falar e o outro ouvir. Está tendo isso na sua casa? Se não tiver tendo esse relacionar profundo, de interesse, de igual valor, não está tendo diálogo. E aí você pode estar perguntando, né, quando chega na adolescência: "Meu filho não conversa mais comigo". Não, ele não te obedece. É isso que você quer falar? Porque, às vezes, a maioria das vezes, quando eu vou investigar uma mamãe que eu atendo, ela está falando assim: "Meu filho não me obedece mais". Mas por que isso, gente? Porque o adolescente, ele já tem uma certa autonomia. O adolescente, ele agora não precisa tanto de você mais para ser ouvido. Ele já dá conta de andar, como diz minha professora Juliana Franco, e atravessar a rua e ir ao encontro do outro. Ele pode conversar agora no chat ali, ó, no chat do WhatsApp, do Instagram, dos inúmeros aplicativos de conversas. E se sentir, gente, que está relacionando. Por mais que nós, adultos, achamos que relacionar virtualmente não é relacionar, mas você não relaciona nem com seu filho aí presencialmente. E está julgando e criticando seu filho de tentar um relacionamento virtual com grupos que têm a mesma voz, com grupos que têm os mesmos interesses. Quando é que você se interessou por algo que seu filho interessa? Não, a gente tem crítica, né, gente? Que música ruim, que vídeo horrível, que esse vídeo fala é palavrão, que jogo horrível, é só de arma, é só de atirar, que TikTok, que dancinhas horrorosas. E a gente esquece de se interessar. Só que aí ele fala: "Ops, eu posso procurar a minha tribo, né, uma tribo que possa me olhar como eu sou, que tem alguns gostos parecidos, mas se não tiver, provavelmente eles podem me ouvir". Então, gente, se a gente não buscar, primeiramente, esse relacionar com o filho, e aí eu tô falando para vocês encaminham essa live para mamães de crianças, porque elas têm mais tempo ainda de fazer uma construção diferente com seus filhos. Comece a pensar assim: a minha ação aqui é relacionar ou a minha ação aqui é educar, corrigir, modelar, lapidar? Eu estou me interessando pelo meu filho? Porque também, gente, o filho percebe quando a gente interessa só por interessar, tipo assim: "Ah, tá. Ah, é esse vídeo aí? Ah, tá, tá". E vai virar as costas, ou pega o celular e já vai fazer o que você tem que ver ali, responder suas mensagens. Pare. Eu vou falar disso um pouquinho mais na frente, mas já dando um spoiler, pare, olhe. É mesmo? Pensa nisso, gente.
Estou me relacionando ou estou moldando o meu filho? E aí, gente, eu queria trazer para vocês, então, mais na prática, eh, os, eh, os muros, né, que a gente vai construindo nesse diálogo com os nossos filhos, seja crianças ou seja adolescentes. E quais são esses muros? São inúmeros. Eu separei alguns aqui para trazer para vocês. Primeiro, mandar. A pessoa que só dá ordem, gente, ela está construindo um muro enorme na relação e, consequentemente, no diálogo. Faz isso, faz aquilo. Para quê? Para a gente controlar situações. E o nosso filho, adolescente principalmente, ele entende o seguinte: você não tem direito de nada aqui nessa casa. Você tem que fazer igual eu quero e como eu quero, na hora que eu quero, quando eu quero. O adolescente precisa se sentir pertencente. Ou seja, eu sou importante, eu pertenço a esse grupo aqui que eu nasci. Mas um andar afasta, porque na maioria das vezes ele vai entender que ali ele não pertence, que ele é como se fosse um bonequinho, que a mamãe e o papai mandam e ele obedece. Você se sentiria pertencente a isso? A um meio assim? Ninguém quer ouvir a sua opinião, ninguém te dá mais possibilidades. Porque a gente pode, gente, pedir uma colaboração e dar as possibilidades. Filho, eu preciso que você coloque o lixo para fora, é sua função. Mas eu estou vendo que você está esquecendo toda hora de pôr o lixo para fora. Como que a gente pode resolver isso? Você quer mudar o horário? Me dá uma solução. Olha a diferença de você falar: põe o lixo para fora agora, já foi combinado. Outro muro que a gente constrói é do aconselhamento. A gente tem uma noção tão grande que a gente pode salvar os nossos filhos de tudo, que a gente vive no processo de aconselhar. Então a criança, o adolescente está contando uma coisa, aí você entende que que aquilo não está legal, que a decisão às vezes não foi correta no seu olhar, e aí você vai: "Filho, aqui, ó, fosse você fazia assim, 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 assim. Eu sei que você tem boa intenção, eu sei que você quer, ajudar, aconselhar ali, para poder evitar frustrações ou tristeza. Mas você está falando o quê para o seu filho, mamãe, papai? Você não é capaz. Deu para entender? Se o jeito que eu tentei, minha mãe está desconsiderando totalmente, falando que eu tinha que fazer daquele jeito, então, opa, eu não sou capaz. Mas se você quer muito dar um conselho, porque seu coração de mãe, se você está muito conectado com o seu sentir apontou, você pode parar e falar assim, escutá-lo, terminou, você pode falar assim: filho, eu gostaria de dar uma opinião sobre esse fato. Você quer me ouvir? Ele pode falar: fala. Oh, isso aí foi uma brecha. Fala pouco, tá, gente? Mas fala. Seja objetiva, clara. Os adolescentes de hoje são muito rápidos, né, gente? Eles estão num tempo mais acelerado e não tem como a gente negar isso. E aí não tem muita paciência, eles desligam. Entra no off aqui na teclinha off e pronto. E não adianta você querer que ele não vai pôr na teclinha on. Então seja objetiva, clara, resume e dê. Mas você falar: "Não, mãe", respeite. Não.
É não, não é assim que você fala para o seu filho? Não é não? Então não é não para ele também. Minimizar é outro muro enorme que a gente constrói, gente, na nosso na nossa comunicação com o nosso filho, no nosso diálogo. O que é minimizar? Também com ótimas intenções para não fazer o filho sofrer. É aquela coisa assim: "Pra que você tá triste? Por causa disso? Que isso? Terminou com a namorada? Não, você vai arrumar outra muito melhor que essa. Fica triste não, passa". Gente, permita o seu filho a sentir. Um dos grandes problemas hoje, desculpa, bati aqui. Um dos grandes problemas hoje da nossa comunicação e do nosso relacionar, lembra no início? É a gente achar que as pessoas não têm direito de sentir, você não tem direito de sentir, mas a gente tem direito de sentir o que quiser, sentimento é humano. Quebrem esse paradigma daí da cabeça de vocês. Sentir é humano. Sinta, sinta profundamente. A sua raiva, a sua indignação, sua frustração. Sentir, tá, gente? Não é sair batendo no povo, julgando o trem, falando coisas indevidas. Sentir não tem nada a ver com boca. Sentir é você olhar. E aí você pode caminhar para um lugar de extravasar a sua tristeza, a sua raiva. Seja correndo, seja gritando no travesseiro, seja tomando um banho quente, seja rabiscando, seja meditando, sei lá o quê. Indo para academia, fazendo atividade física. Mas naquele momento, permita sentir, olha para o que você está sentindo, porque quando você se permitir sentir, você vai permitir o seu filho sentir. E se você permite o seu filho sentir, você vai parar de minimizar o que ele está passando dentro dele. E muros serão quebrados e pontes construídas. Pare de minimizar. Outro muro é você dar um que sabe tudo. Gente, você não sabe tudo. A gente vai falar com o filho, a gente sobe na escadinha, se posiciona no palco ali, põe os ombros para trás e começa. A gente até muda a postura para falar com o filho. Olha, é assim que faz. Olha, você fez errado. Aí você junta o minimizar, o aconselhar, no patamar do saber tudo e vai para cima do seu adolescente. Sai desse patamar de saber tudo. Filho, o que você entendeu sobre isso? Eu não entendi muito bem. Pode me explicar? Por que você fez isso? Isso no final, depois que você ouviu. Por que você fez isso? Eu não entendi muito bem. Sabe, gente, dá abertura, porque quando você sobe nesse lugar de saber tudo, você não consegue olhar para o seu adolescente de uma maneira realmente de igual valor. E outra coisa é o ter razão. O ter razão é aquele lugar que fala assim, o ter razão é aquele lugar assim, eu sei, eu te disse que não era para você fazer isso, eu tenho muito mais experiência que você, me ouça. Então, gente, esse é o lugar de ter razão.
Sai desse lugar, porque isso só vai construir muros no diálogo com seu filho. E aí eu posso citar outros que eu não vou explicar aqui, eu trouxe os principais, o que eu acho que eu vivi com meu filho, que eu posso compartilhar com vocês, e vivo outros também, mas eu escolhi isso para não estender muito. Mas a gente pode falar do distração, né, que é pegar aquilo e fazer ele olhar para outro lugar, ficar explicando demais, usar e da ironia, do sarcasmo, tá? Então, isso são os fatores que criam muros. Agora, o que favorece o diálogo, né? O que favorece ao diálogo é o relacionar. Eu já trouxe muitas coisas para você aí. Só que o relacionar e o diálogo, ele vem daquele lugar de querer ouvir o outro e achar que o outro tem algo para te oferecer. Isso é que favorece ao diálogo, gente. Quando você for ouvir, você pensar o que aquele ser que está falando ali, o meu filho, que eu amo tanto, ele tem por me oferecer. E isso vai ser lindo, gente. Vai ser transformador. Porque você joga para baixo toda aquela superioridade, todo aquele lugar que você acha que sabe mais do que seu adolescente. O que meu filho tem para me oferecer? Vá para o seu filho, é outro aí, né? É fator que favorece com uma entrega emocional. Mesmo que você tenha que falar com ele, que você precisa de um tempinho para se reorganizar, para ter essa entrega emocional, que é uma atenção plena, é uma conexão. Muitas vezes a gente quer dialogar com o nosso filho, gente, cozinhando, lavando uma roupa, mexendo no celular, limpando uma casa. Pode falar que eu estou te ouvindo. Isso não é do lugar que você tem interesse profundo pelo outro. Não é de um lugar que você quer relacionar e dialogar verdadeiramente. Então, respire, esteja de entrega emocional, né? Vai ali, sai do piloto automático, pense nessa frase que eu falei, né? O que ele tem para me oferecer? Estabeleça um vínculo, gente, uma conexão. E às vezes, gente, eu não quero que vocês esqueçam disso, a importância do silêncio, mas nessa entrega plena. Não é o silêncio com a mão na cara. Tá. Não. É aquele silêncio que até a sua postura te fala da sua entrega emocional. Então, às vezes, o silêncio pode ser um grande aliado seu no diálogo. E lógico, para ter diálogo tem que ouvir, você está ouvindo o seu filho com interesse? Você está ouvindo de forma plena, que tem muito a ver nesse lugar de disponibilidade emocional? O que seu olhar está falando na hora que você escuta? O que seu expressão facial está dizendo? Porque isso, gente, a comunicação ela é verbal e não verbal. Você está ali em silêncio, olhando para o seu filho, mas o seu olhar está te entregando que você está lá na conta para pagar no boleto. E isso precisa de uma autoobservação muito grande. Tem gente que fala que precisa de controle. Não. Precisa de uma autoobservação. E de um autoconhecimento também, porque quando você se autoobserva, você vai para esse lugar do autoconhecimento. E aí você é capaz de falar: olha, eu estou precisando
de cuidar de mim nisso e nisso para poder ter mais entrega aqui. Eu estou muito agitada, meus pensamentos estão muito tumultuados. E aí, gente, para finalizar, eu queria falar para vocês que a palavra-chave aqui é relacionar. É buscar o seu filho em todas as suas ações, em todos os seus movimentos, em todos os seus olhares, em todas as suas falas, em todo o seu ouvir. E aí eu tenho que ser muito sincera com vocês. Vocês construíram esse tipo de relacionamento aí, diferente do que eu estou trazendo aqui, por anos e anos e anos. Se seu filho é criança de 7, foram 7 anos, de 10, 15, 18, 24, que é, né, o que dura a adolescência. E não é do dia para a noite que você vai reconquistar isso. Sinto te informar, mas eu tenho aqui minha missão como educadora parental é te chamar para a realidade. Então, você vai demandar um tempo, mas não desista no meio do caminho. Porque o seu relacionar vai ter que ser reconquistado, reconstruído. E para isso, você vai ter que desconstruir. Não dá para você pegar um barraco e construir uma casa em cima daquele barraco. Uma casa melhor. Você vai ter que jogar o barraco no chão, limpar o lote para construir uma casa mais firme, do seu jeito. Então, assim é o relacionar. Você quer ou não um vínculo com seu filho duradouro, a longo prazo, com muita conexão, com muito respeito, com muita leveza? Se você diz sim, então comece hoje, no mínimo, a praticar. Escolha uma coisa que hoje que eu trouxe e comece a praticar agora. Por favor, pense nisso, tá bom? E eu quero aproveitar esse momento aqui para contar uma surpresa para vocês. Eu vou estar numa jornada para mães de adolescentes. É uma jornada onde eu vou trazer muito conteúdo para ajudar a vocês a conectar com seu filho adolescente. Essa jornada se chama Guiando com Amor. Eu quero trazer leveza, respeito e conexão para a relação de vocês. Vocês vão lá no link azul da minha bio, vão clicar lá e se inscrever. É gratuito, 100% online e serão 3 aulas de imensa entrega da minha parte. 3, 5 e 7 de julho, às 20 horas. Não deixe de se inscrever, vai lá, participe, porque eu acho que eu vou... Acho não, né? Que isso, eu tenho certeza que eu vou mudar a relação sua com seu adolescente. Desde que você quer, né? Se você quiser. Desde que você esteja aberta, com o coração aberto e com muita vontade de mudar o relacionamento com seu adolescente. Então, eu te espero lá. Um grande beijo para vocês. Vai lá no link azul da bio. Não esqueça. E não esqueça de escolher pelo menos um item aqui e começar a praticar um diálogo diferente, um relacionar diferente com seu filho adolescente. Um beijo e até a próxima.